Depois do Itadori presenciar a morte do Nanami bem na sua frente, episódio passado, temos nesse episódio o Itadori presenciando mais uma suposta morte, que foi a Nobara tendo o seu rosto completamente explodido bem na sua frente também, galera. Puta merda, como pode? Como pode um garoto sofrer tanto nessa vida? Quem foi Guts perto do nosso menino Itadori tendo que ver o que viu, né, galera? Pelo menos a Nobara não vai precisar ver mais nada, porque ela não vai nem conseguir. Bichinha, cara. Nossa, mesmo sem um olho, você continua perfeita. Você continua perfeita. Por que você decidiu enfrentar o Mahito? Ai, enfim, galera, vamos falar sobre o episódio da semana da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Lembra de deixar aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo e deixa o seu F no chat pelo Nobarinha. Mas não se preocupa, vai rolar videozinho aqui no canal ainda essa semana que vem, na verdade, sobre a volta da personagem. Começamos então o episódio com a Nobara caminhando em direção a Shibuya, com ela dizendo que não poderia ser a única a ficar parada, a ficar sem fazer nada, já prenunciando a sua própria morte, né? Com a gente que já sabia o que estava para acontecer, dói ainda mais a gente percebendo que ela estava caminhando em direção ao próprio abismo. Mas de qualquer forma, a gente teve uma ótima coreografia de luta dela com o Mahito. As habilidades da Nobara são uma das melhores coisas que Jujutsu tem para proporcionar a gente, principalmente no quesito. Cara, eu sinto que os animadores, assim, eles devem pensar assim, mano, a gente pode estar sendo escravizado, a gente pode não ter tempo de ver a nossa família, mas como é a Nobara lutando, tudo vale a pena. Então os caras, eles investem na mais vontade da própria vida na animação da luta da Nobara, que é simplesmente sensacional. Quando ela usa a técnica da ressonância dela na cabeça do Mahito ali, ó, pim, só o prego na cabeça dele e a gente vê a conexão ali indo lá pro outro Mahito de verdade, boh, e ele se sentindo assim meio, o que tá acontecendo, cara? Foi muito, mas muito maneiro de verdade. A animação nessa hora foi sensacional e principalmente porque isso já estabelece uma conexão da Nobara com o Itadori percebendo que por mais que ele aparente estar sozinho em todo esse caos que está acontecendo, vendo uma pessoa morrendo depois da outra, vendo inclusive os randoms, né, que ele vê sempre durante o episódio e tenta ali perguntar se tá tudo bem, e ele percebe que já foi transfigurado, sabe, que não tem mais salvação, nem sequer os randoms ele consegue salvar. Ainda assim, naquele momento, o Itadori percebia que ele não estava sozinho, ele percebeu que ainda tinha alguém com ele, alguém com quem ele podia contar. Puta merda, como essa parte do episódio é maravilhosa, porque isso cria já uma construção para o que vai acontecer no final dele, que a gente sabe o que foi, não é? Não foi simplesmente do nada a Nobara chegando na frente do Mahito, não. Foi o Itadori percebendo que ele não estava sozinho, pra logo no final a gente ter a quebra dessa expectativa. Então a gente vê que o plano do Mahito, ao invés de tentar enfrentar a Nobara, foi justamente tentar trocar de lugar com a sua versão verdadeira, para que a versão verdadeira dele conseguisse fazer o que ele fez e surpreender a Nobara, e dessa vez sim ali conseguir tocar nela para que ela fosse morta, já que ele não conseguia usar a sua habilidade no próprio Itadori por conta do Sukuna, influência do Sukuna e etc. Ele preferiu atacar a Nobara primeiro, para que dessa forma o Itadori ele fosse afetado ainda mais psicologicamente. A gente vê ali, pum, só a mãozinha do Mahito tocando no rostinho da Nobara. Eu fiquei, ai, não. E um toque e já se foi. Mas antes da gente ver a morte da Nobara, a gente tem todo o flashback pra gente sentir a perda da personagem e as motivações, pra preparar a gente pra esse momento de luto, né, que tá por vir. E esse flashback, galera, eu sinto que faltam algumas informações. Eu não sei se foi uma questão do autor ou da autora, enfim, ter feito isso de forma proposital, para que a gente tivesse uma perspectiva mais pessoal, mais em primeira pessoa
das experiências de vida da Nobara ou se foi um pouco de descaso com a personagem e a gente não ter esse flashback, eu sinto que sendo contado de maneira completa, sabe? A gente vê que a Nobarinha, ela morava no interior, né? Ela cresceu no interior e a gente vê que ela odiava aquelas pessoas do interior, achava que era todo mundo doido e que ela era a única pessoa sã naquele lugar, o que, bom, tudo bem. É aquele arquétipo de personagem que é inserida num contexto e pensa completamente diferente daquela realidade em que ela vive. Tudo bem. Só que depois ela conhece aquela menininha, né? E a gente vê que as outras crianças começam a fazer bullying com ela só porque ela quis uma mochila de cor diferente. O que a gente sabe que isso aconteceria em qualquer escola de cidade grande, só que na perspectiva da Nobara, o problema eram aquelas crianças específicas do interior onde ela morava. Depois a gente vê que aparece uma outra garota um pouco mais velha e tal, que também se mudou para a cidade, que era de Tóquio, enfim, e com isso a Nobara e a Fumi, né, a amiguinha delas, elas passaram a visitar com uma certa frequência a casa dessa garota um pouco mais velha e etc. Só que aqui o flashback ele já começa a ficar um pouco esquisito, porque a Nobara e a outra amiguinha, elas vão visitar a casa dessa mulher mais velha e a gente fica se perguntando, tá, mas elas não têm horário para voltar para casa? Como é que funciona exatamente, né, o cotidiano delas? Elas podem sair de casa, enfim. Mas isso é o de menos. O meu ponto principal aqui é que a gente vê que essa mulher, ela começa a ser estrocizada pelas pessoas da vila. Ela tem a sua casa completamente depredada pelas pessoas daquele interior. E eu só consegui pensar, cara, mas por que isso aconteceu? E a história não explica isso muito bem pra gente. Até chega a ser dito que tem alguma coisa a ver com as pessoas da vila acreditarem que aquela mulher estava fazendo pouco caso ou desmerecendo aquelas pessoas do interior, mas nada muito específico é contado pra gente, sabe? E isso faz com que a mulher ela vá embora, ela tenha que sair do interior porque não dá pra viver no meio daquele bando de caipira. Basicamente essa é a mensagem, né? E é justamente aqui que eu não sei se essa foi uma questão de descaso com o flashback da personagem, enfim, foda-se, vou matar ela logo mesmo, invento uma história qualquer aí, e o preconceito, e a mulher quase teve que ser expulsa da cidade, foda-se, vambora pra frente, ou se foi uma questão proposital para que a gente tivesse uma perspectiva mais pessoal por parte de uma visão infantil, que era a Nobara naquela época. Afinal, ela era uma criança e não tinha um conhecimento pleno de todas as coisas, né? Mas eu sinto que ainda assim, pra gente, acho que valeria ser contado, né, a história como um todo. Mas de qualquer forma, todo esse passado, mesmo que eu sinta que foi muito corrido e sem muitos detalhes o suficiente pra gente se adentrar um pouco mais em todo o passado da personagem, de qualquer forma, a mensagem conseguiu ser passada, porque aquela perspectiva pessoal, né, da Nobara em julgar todas aquelas pessoas como caipiras, como um bando de gente doida e etc, e que só ela que era uma pessoa sã, mudou quando ela se mudou para uma cidade grande, quando ela adentrou na escola Jujutsu do ensino médio, que foi quando ela conheceu também os outros alunos ali e também o seu professor, que eram igualmente doidos, se não mais. Ou seja, a Nobara percebe que existe gente doida em todo lugar e que essa gente doida nem sempre são tão ruins assim. E nisso temos o rosto da Nobara sendo explodido ali, né? A gente consegue ver literalmente a bola do olho saindo do rosto dela, assim, pô! Aquela bolinha branca ali saindo do rosto dela que foi, cara, bizarro. Isso é chocante primeiro porque a Nobara, a personagem da Nobara, sempre foi alguém que se preocupou muito com a própria aparência, diferente, por exemplo, da Maki, que também acabou sofrendo queimaduras no seu corpo e etc, mas nunca foi uma pessoa muito vaidosa nesse sentido. Por outro lado, a Nobara sempre se mostrou esse arquétipo de personagem de uma garota que se preocupa com coisas supérfluas, em querer fazer compra, em querer novas roupas, em se preocupar com o seu rostinho bonito, e isso foi mostrado ao longo de todo o anime, resultando agora nesse momento com exatamente o rosto dela tendo sido explodido. Falando agora sobre a animação dessa cena, eu vi algumas pessoas reclamarem do ângulo que foi escolhido para que a gente visse essa cena acontecendo do rosto dela
sendo explodido, mas e quando a gente para pra ver de forma estática, comparando a cena do anime com a cena do mangá, realmente a página do mangá de forma estática causa uma impressão de dinamismo muito grande em relação a esse frame onde o rosto dela está sendo explodido, já que no mangá a página ela explode e a gente consegue ver um dinamismo muito grande. Só que quando a gente vê essa cena no anime de forma completa, ainda assim eu senti que foi muito impactante. Por quê? Porque apesar da cena ela começar lá de longe com um ângulo bem lá de baixo e aparentemente ali, só uma explosãozinha ali de longe, sem muito ângulo, sem muita perspectiva, a perspectiva ela acontece logo em seguida, que é quando o corpo dela cai, e a cabeça dela fica muito próxima da tela, da câmera, entre aspas, né? Ou seja, é justamente para que a gente tenha esse movimento do rosto dela e do corpo dela saltando na nossa cara. Por mais que a gente não veja ainda o frame do rosto dela de frente, ainda assim a cabeça dela sendo jogada para trás e quase que pulando na nossa cara, é justamente isso que causa o impacto e foi sim uma escolha de direção bem interessante na minha perspectiva. E eu quase ia esquecendo de comentar, galera, que logo depois da gente ver o Itadori ele percebendo que a Nobara estava viva e participando da luta contra o próprio Mahito, mesmo que à distância, quando o Itadori ele decide partir pra cima do Mahito ali em seguida, puta merda, que cena de ação maravilhosa, muito melhor do que qualquer coisa que a gente tenha visto do Itadori enfrentando o Mahito no episódio passado. Agora sim, a porrada ficou maneira. Caso você tenha ficado até o final desse vídeo e não seja inscrito no canal, lembre de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o sininho para sempre saber quando eu tiver vídeo novo sobre o universo de Jujutsu Kaisen. Beleza? Até a próxima. Tchau.